Casagrande, em algum momento você se preocupou ontem ou você ficou tranquilo pensando que o Flamengo ia sim sair de lá vitorioso, Vene Casagrande? Não, eu preciso ser sincero. Eu confesso pra você que eu não estava tão otimista para esse duelo. Obviamente, quando eu falo isso é porque o Flamengo estava recheado de desfalques. E quando eu falo recheado de desfalques, são desfalques importantes. E o Palmeiras vive o seu melhor momento na temporada, sem sombra de dúvidas. Mas estamos falando de um clássico do futebol brasileiro. E como o Felipe Luiz disse, atualmente são os dois melhores elencos. Então, tudo pode acontecer. E aconteceu aquilo que poucos rubro-negros imaginavam que fosse acontecer. O Flamengo sendo melhor na partida e vencendo por 2-0, mesmo com muitos desfalques, e algo que precisa ser dito. Desfalques, e o Flamengo ainda perde o Gerson aos 11 minutos do segundo tempo, ou seja, jogou sem o Gerson por cerca de 35 minutos. Mas o Flamengo tem um grande treinador. E se eu em algum momento já critiquei o Felipe Luiz, pouquíssimas vezes, porque ele costuma errar pouco, ainda bem, ontem ele foi muito certeiro. Naquele jogo de prancheta que você gosta de mencionar, ele foi extremamente inteligente. Ele mudou o estilo de jogo do Flamengo, algo que a gente pouco viu desde a chegada dele, porque o Flamengo, qual é a característica com o Felipe Luiz? Marca a sua pressão o tempo todo, intensidade extremamente alta. Quanto o Palmeiras não, ele mudou a estratégia e de maneira inteligente, pelo visto ele estudou muito a equipe do Palmeiras. O que ele fez? Ele diminuiu um pouco isso, não marcou tanto sob pressão, deu mais a bola até ao adversário, no caso o Palmeiras, e mudou o seu estilo de jogo. E no primeiro tempo fez aquilo que ele queria fazer. Não saiu de campo, digamos, derrotado. Pelo contrário, fez um jogo... O Palmeiras e o Flamengo não fizeram um grande jogo. Eu esperava, tecnicamente, um jogo melhor. Mas fizeram o jogo... O Flamengo fez um jogo extremamente inteligente. Conseguiu segurar o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo tempo, o Felipe Luiz fez muita diferença. As mudanças. Porque no segundo gol, por exemplo, os 3 jogadores que ele colocou, Ayrton Lucas, o Alacian e Pedro, os 3 participaram da jogada. E eu acho que a tacada de mestre dele foi quando ele perde o Gerson, quando ele coloca o Danilo no campo. E muita gente imaginou que ele fosse fazer o quê? Botar o Danilo na zaga, adiantar o Léo Ortiz como primeiro volante. Não, ele botou o Varela novamente como volante, Danilo na lateral direita. E ali ele foi muito bem, porque o Varela estava fazendo uma grande partida e ajudou demais na saída de bola, na transição rápida. Inclusive no segundo gol também ele participa da jogada. Então ontem eu posso dizer que, embora o Flamengo não tenha feito um jogo brilhante, não foi aquele jogo, aquele espetáculo, mas o treinador do Flamengo, o Felipe Luiz, ele foi muito bem. Foi um dos melhores jogos do Felipe Luiz como treinador, de maneira extremamente inteligente. O resultado, muito importante. Você venceu o Palmeiras dentro da sua casa, embora o Palmeiras no Allianz Parque ainda não tenha feito gol no Campeonato Brasileiro, isso precisa ser dito, mas vencer lá é extremamente difícil. E vencer lá, além de ser difícil e recheado de desfalques, é algo que poucos clubes conseguem fazer. E o Flamengo mostrou que pode não ser campeão, mas vai brigar pelo título até o fim. E para finalizar minha análise, eu não posso deixar de dizer sobre o setor defensivo do Flamengo ontem. O que o setor defensivo do Flamengo jogou ontem foi absurdo. Rossi foi extremamente inteligente, e se eu tivesse que votar no melhor em campo, mesmo o Alexandre jogando muita bola, mesmo o Varela jogando muita bola, o Rossi para mim seria eleito o melhor em campo. Porque ele faz a defesa de um pênalti, esse pênalti poderia ter mudado a história do jogo, porque se o Palmeiras faz esse gol, a história poderia ter sido diferente. Ele faz uma grande defesa no rebote e também no finalzinho do jogo ele conclui a boa partida dele fazendo uma outra defesa. Léo Ortiz e Léo Pereira fizeram uma grande partida também. Alexandre, repito, como joga futebol. O Felipe Luiz ontem falou sobre isso. Que jogador, que espetáculo. Inclusive eu acho até que ele vai estar na lista do Ancelotti daqui a pouco. E o Varela só não foi uma partida perfeita, porque no lance do pênalti ali pro Palmeiras, eu acho que ele deu mole, embora eu não acho que tenha sido pênalti, mas ele dá margem para ser pênalti, da forma que ele pula. Mas fez uma partida também brilhante, foi importante como lateral direito, foi importante depois como volante. Então o setor defensivo do Flamengo ontem fez uma partida sublime. A gente já percebeu que o Felipe Luiz cresce quando é uma final ou um jogo importante. Vamos lembrar o jogo contra o Corinthians, que foi um dos cartões de visita ali dele, em que ele perde o Bruno Henrique e ele mexe em tudo e as estratégias dele dão certo. Aquela final, aquele momento ali bota na conta do Felipe Luiz. E ontem, que era uma final, falamos aqui, terão algumas ainda até o final, até a 38ª rodada, mas ela foi uma final sim desse Brasileirão. Só para finalizar minha análise, que eu acabei esquecendo de mencionar, a entrada do Michael no intervalo do jogo, no lugar do Cebolinha, também mudou a partida ali, deu outra dinâmica ao setor ofensivo do Flamengo. Ô Lucas, Pedrosa, que isso foi pênalti ou não foi pênalti? Eu acho que o grande problema do futebol brasileiro hoje é que quem está apitando o jogo é o VAR. O VAR é que está apitando o jogo. O árbitro não está apitando o jogo. Vou dar um exemplo.
Nesse lance aí, eu acho que não tem câmera conclusiva que consiga cravar que a bola tá dentro ou que a bola tá fora. O que tem que valer, então, nesse caso? A decisão do campo. A decisão do árbitro. E ele marcou o pênalti no campo. Perfeito. Então, pra mim, é isso que tem que valer. A mesma coisa do lance do Arrascaeta. O árbitro estava perto, contato ao vivo é diferente de contato de replay, e o VAR, me corrija se eu estiver errado, tá? O VAR, ele veio para interferir em lances claros, onde o árbitro não consegue tomar uma decisão de campo e o VAR chega e fala assim: opa, aqui ó, temos uma decisão clara, estamos aqui de forma unânime praticamente na cabine, para você ver que, na nossa opinião, foi pênalti, ou foi gol, ou algo desse tipo. O lance do Arrascaeta não é um lance claro. Ele estava no campo, ele estava perto, pertíssimo. Estava perto. Pertíssimo. A gente está falando ali de 7 metros, vamos dizer assim, no máximo. Ele tem total condição de ver o lance, ele analisou o lance e não deu pênalti. O VAR chama em um lance interpretativo e aí faz o Ramon Abate-Abel trocar de decisão. Porque assim, se foi pênalti no Arrascaeta, lembra que a gente falou sobre os lances do Ares aqui? Todos os lances do Ares seriam pênalti. Esse que é o fato. O lance do Grêmio contra o Bahia também é um absurdo. É um completo absurdo. Então assim, no meu entendimento de futebol, o que mais tem me incomodado é que quem está apitando as partidas do futebol brasileiro é o VAR, não é o árbitro. O árbitro virou um mero coadjuvante. O árbitro virou apenas um figurante dentro de campo em que ele toma decisões, e essas decisões, mesmo que interpretativas, são toda hora revistas, e o árbitro está perdendo pro replay. O replay está ganhando do árbitro. Então assim, eu acho que foi pênalti. Eu jamais daria esse pênalti no Arrascaeta, assim como eu não daria na maioria dos pênaltis do Ares. Só teve um pênalti do Ares que eu acho que foi pênalti, foi contra o Vitória, que o Lucas Halter puxa ele, eu acho que ali foi pênalti, mas esse aí, esse é lance de jogo, gente, ainda mais com o árbitro, a decisão de ao vivo, no ao vivo lá, ele sabe exatamente a intensidade. Se a gente fica vendo aqui a câmera no replay, a gente vai achar que foi pênalti, é óbvio. Ainda mais no devagar, né? Então assim, o VAR está interferindo diretamente, não é só porque é o Flamengo, que é o Palmeiras, que é fulano, que é ciclano, o VAR está apitando os jogos do futebol brasileiro, e isso é terrível pro nosso futebol. E esse mesmo árbitro, o Ramon Abate-Abel, ele é o árbitro do jogo entre Botafogo e Palmeiras desse ano já, né? Na primeira rodada do Brasileirão. O Igor Jesus sofre um pênalti eu acho até com mais truculência que essa, e ele escolhe, como ele escolheu aqui, não marcar o pênalti. Ou seja, o critério dele era não marcar. Só que na ocasião o VAR não pediu revisão. No primeiro tempo, e passou batido. O Vitor Roque tem um empurrão. Quem empurra o Vitor Roque? Foi Alexandre. Alexandre. Eu acho que aquilo não é pênalti, tá? Aquilo ali é jogada de jogo. Mas se o árbitro acha que isso aí, se o VAR acha que isso aí é pênalti e chama o Ramon, ele deveria ter chamado o Ramon também pra ver o do Vitor Roque. Só que ele não tem que interferir. Eu também acho. Eu acho que tem um lance que não foi pênalti, foi uma falta que eu acho que é mais escandaloso ainda. O lance do segundo cartão amarelo do Gustavo Gomes em cima do Luiz Araújo. Não faz o menor sentido ele não dar o cartão amarelo pro Gustavo Gomes. Porque a entrada do Gustavo Gomes foi praticamente na canela do Luiz Araújo. Era para cartão amarelo, consequentemente a expulsão, porque ele já tinha amarelo. Então, Fernandinho, onde eu quero chegar? Eu entendo a polêmica, inclusive já esperava a polêmica. Sim. Quando saiu a escala da arbitragem, eu mesmo botei lá no meu Twitter: será que teremos polêmica? Era óbvio que a gente ia ter polêmica, porque esse árbitro é muito fraco. E ele, obviamente, eu concordo com o Pedrosa, ele vai através do VAR, ele não vai através das decisões. E ele apita os maiores jogos, né? Exatamente. Inclusive, se eu não me engano, ele vai estar no Mundial da FIFA de Clubes, representando a arbitragem brasileira, pra gente ver o nível da arbitragem brasileira. Mas eu acho que dizer que o Flamengo ganhou por causa de arbitragem, eu sou totalmente errado. Porque assim, eu entendo a polêmica, mas apesar da polêmica, os dois times fizeram jogos interessantes. E apesar da polêmica, o Flamengo mereceu vencer essa partida, até porque se o Palmeiras tivesse feito o pênalti, tivesse convertido o pênalti, a história poderia ter sido diferente. É porque o Palmeiras não teve. E o Palmeiras teve um pênalti marcado pra ele. Primeiro tempo pra mim ruim, tá? Das duas equipes, tecnicamente bem ruim. Eu acho que teve muito mais transpiração, competição, duas equipes que obviamente entenderam o momento de que aquilo ali era uma final e competiram, correram e tudo mais, mas foi fraco o primeiro tempo. Primeiro tempo de nível de jogo, o que tem sido até um. Você não acha respeitou? Eu acho esses jogos desse jeito ficam uma coisa meio. O Flamengo e o Palmeiras tem sido assim. Tem sido ruim, tecnicamente fraco, muitos erros individuais, muitos erros de passe, de progressão de jogada. Acho que o Flamengo sofre muito quando, por exemplo, o Everton Cebolinha foi escolhido. Foi mal, jogou nada. O Bruno Henrique, que estava lá na frente, ele foi o cara que foi lançado o tempo inteiro porque o Felipe Luiz usou um pouco desse contra-ataque no primeiro tempo. Também não conseguiu segurar as bolas, também não conseguiu dar efetividade. O próprio lance do pênalti do Palmeiras é um lance isolado, não é um lance
lance perigoso. Não, é um verdade. lance que vamos tentar cruzar, que é o que o Palmeiras fez a partida inteira. Agora, se você olha para o segundo tempo, o Flamengo já era melhor do que o Palmeiras no segundo tempo. O Flamengo já trocava as bolas. Inclusive, o lance do pênalti no Arrascaeta, se você for pegar a jogada inteira, é uma belíssima jogada, uma saída de 3 perfeita, descida de volante, atraindo a marcação do Palmeiras. O Luiz Araújo, que para mim foi um dos melhores do jogo também, foi muito importante nessa transição, porque ele sai da posição dele, consegue dominar a bola e acha o Arrascaeta em condições de conseguir driblar ali o Murilo. Enfim, o Flamengo, e principalmente aí eu concordo com o Veni, ganhou o jogo definitivamente nas mexidas do Felipe Luiz, quando ele coloca o Ayrton Lucas, quando ele coloca o Pedro, e eu vou falar aqui novamente, eu não consegui entender o Bruno Henrique jogar e o Pedro não jogar, tá? Mais uma vez, o Pedro em 5 minutos de jogo ele conseguiu achar uma solução ali que deixou o Alacian e o Ayrton Lucas em condições que entrou bem também o Alacian, né? um garoto também que entrou muito bem, inteligente demais. Então assim, o Flamengo venceu por méritos. O Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras no segundo tempo. Tirando essa parte de arbitragem, que eu já dei aqui minha opinião, sendo pênalti ou não sendo pênalti, não acredito em favorecimento para A ou para B, eles são horríveis mesmo. O Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras no segundo tempo e mereceu vencer a partida. Segundo informações do jornalista Miguel Junior, a Juventus está interessada na contratação do goleiro Agustin Rossi, atualmente titular absoluto do Flamengo e um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro. O clube italiano pretende oferecer um contrato de 2 anos para o goleiro argentino, que vem sendo decisivo em partidas importantes e é considerado por muitos como um dos melhores goleiros em atividade no Brasil na atual temporada. A excelente fase de Rossi, com defesas impressionantes e segurança embaixo das traves, chamou a atenção da equipe de Turim, que busca uma renovação no setor defensivo e vê no goleiro rubro-negro uma peça fundamental para essa reformulação. Apesar do interesse da Juventus, a diretoria do Flamengo não deve facilitar essa negociação, já que Rossi é visto como peça-chave no elenco comandado por Felipe Luiz. Sua liderança dentro de campo, regularidade nas atuações e o carinho que conquistou da torcida o colocam em um patamar elevado dentro do clube carioca. Além disso, o Flamengo vive um momento decisivo na temporada e perder seu goleiro titular neste contexto poderia representar um grande prejuízo técnico. Os dirigentes rubro-negros devem exigir uma compensação financeira elevada para sequer considerar a liberação do jogador. Rossi tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027, o que dá ao clube brasileiro uma posição confortável para negociar. Internamente, a cúpula flamenguista acredita que manter Rossi no elenco é fundamental para as pretensões do time na busca por títulos nacionais e internacionais. Por outro lado, a Juventus deve insistir nas conversas e pode tentar incluir bônus por metas atingidas ou até jogadores na negociação, mas tudo depende da postura do Flamengo diante da proposta oficial. Agora eu quero saber de vocês, torcedores, vocês aceitariam vender Rossi ou acha que a diretoria não tem que negociar o goleiro? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!